Oi, gente, meu nome é Gustavo, eu sou médico e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde do fumante. Então, eu pensei em fazer esse vídeo hoje a partir de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu que veio me pedir para fazer um check-up. Ele é um cara novo, 30 e poucos anos, nunca teve internado, nunca fez nenhuma cirurgia. E a vontade que ele tinha era de fazer um check-up, ele queria cuidar da saúde dele. Só que assim, ele é meu amigo, né? Eu conheço ele. E ele é um cara que bebe, assim, bastante, um uso até abusivo que a gente chama do álcool, né? É um uso que causa prejuízo para ele. Então ele passa dias e dias bebendo em seguida, não se alimenta direito, acaba tendo dor de estômago, gastrite, muito por conta tanto da alimentação desregrada, né? Come um monte de besteira, quanto também por conta do álcool e do cigarro, né? Todas três coisas que provocam mal para o estômago. Então o estômago já reclama. Ele fuma um bocado. Bom, eu sei que ele não usa camisinha, usa algumas outras coisas. E assim, né? Causas de problema de saúde para quem é jovem, com menos de 40 anos, basicamente são essas, né? E é engraçado porque eu acho que esse desejo dele de cuidar da saúde parte de uma compreensão totalmente equivocada do que é a saúde dele, cara. Porque assim, a medicina, por melhor que ela esteja, por mais que a gente tenha evoluído, a gente não consegue controlar tudo. E mais que isso, a gente não consegue reverter danos que foram provocados à nossa saúde. A gente não é uma máquina, né? Que deu problema no pulmão, troca, como se fosse um carburador, sei lá. Não acontece, não tem como a gente fazer isso. Então, o cigarro provoca vários males à saúde, o fumante em geral sabe disso, mas normalmente não visualiza como é que isso acontece. Então a ideia desse vídeo é basicamente conversar sobre os impactos do cigarro na saúde do fumante e como que isso acontece, né? Bom, para começar, assim, os impactos mais óbvios são no pulmão, né? Vou começar falando sobre as doenças porque é uma forma mais fácil da gente visualizar o problema acontecendo, né? A função do pulmão, basicamente, é fazer troca de gases, né? A gente equilibra o conteúdo gasoso dissolvido ali no sangue, equilibra esse conteúdo com os gases da atmosfera. Então, basicamente, as coisas mais necessárias, mais centrais, as duas trocas mais centrais que o pulmão faz é absorver oxigênio do ar respirado para dentro do sangue, ou seja, o sangue enriquece em oxigênio e ao mesmo tempo a gente elimina gás carbônico, né? Que vem pelo sangue, dos tecidos, né? E no pulmão a gente elimina esse gás carbônico em excesso, que é resultado do metabolismo das células, né? Isso é importante a gente entender porque assim, nós somos feitos de movimento, de funções que estão acontecendo no nosso corpo e essas funções todas dependem de energia, né? Então, do mesmo jeito como você faz uma lareira, uma fogueira e coloca fogo, o que é o fogo que sai ali daquela lareira ou daquela fogueira? O fogo é energia, é luz, é calor que sai da madeira que entrou em contato com o ar, onde tinha oxigênio, e o oxigênio se liga no carbono, nas cadeias de carbono daquela madeira, e aquela energia que estava quimicamente acumulada ali se dissipa. O que a gente faz no corpo é basicamente isso também. A gente pega cadeias longas de carbono e dentro da célula a conexão dessas cadeias com o oxigênio promove a liberação de energia que a gente usa para fazer as nossas funções. Então, para eu estar aqui conversando com vocês, movimentando meus braços, eu preciso de energia. Essa energia vem da quebra do carbono, do oxigênio que chega lá para isso também. Então, quando o nosso pulmão, nossa respiração não está funcionando, a gente não consegue produzir energia. E isso é uma situação
profundamente ameaçador à vida. Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente de carro e por algum motivo a via aérea fica obstruída, né? Acontece, sei lá, teve uma deformação aqui, alguma coisa que está pressionando o pescoço, o ar não está conseguindo entrar. Isso é a primeira coisa que você tem que resolver, a via aérea. Por quê? A pessoa morre em poucos minutos se você não mantiver o fluxo de ar ali naquele sistema. Pronto, por que eu estou falando isso? Uma das primeiras doenças para a gente conversar é o enfisema. Enfisema é uma doença que caminha junto com a bronquite crônica, que na verdade essas duas são duas faces de uma mesma doença, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Engraçado que na medicina os nomes muitas vezes são compridos, mas eles explicam bem o que é, né? Então, são doenças que acontecem no pulmão que provocam uma obstrução e não são doenças agudas, são crônicas. O enfisema, ele é um problema que acontece basicamente nos alvéolos, né? Então, quando o ar ele vem pela boca ou pelo nariz e chega aqui na traqueia, depois ele vai se ramificando por canais, né, que são a via aérea, o caminho do ar que a gente respira. E essas ramificações vão se dividindo cada vez mais, né, bifurcando, até chegar numa posição que são esses alvéolos, né, que a gente deve lembrar talvez das aulas de ciência. Mas os alvéolos são pequenas bolsinhas de ar circundadas por sangue. Os capilares sanguíneos chegam ali para fazer troca. E o pulmão, na verdade, é uma imensa superfície de troca. Se a gente pegasse essa superfície dos alvéolos e colocasse uma do ladinho da outra ali, a gente teria uma área gigantesca, aproximadamente um campo de futebol. Então a grande função do pulmão é fazer essas trocas gasosas, né? E ele consegue fazer essas trocas se tem fluxo de ar. Eu estou te falando que o enfisema é um problema obstrutivo. O que é isso? O ar não consegue fluir de forma adequada nesse sistema, porque tem uma destruição da arquitetura do pulmão. Esses alvéolos eles vão se fundindo, se quebrando, e aquela anatomia delicada que o pulmão tem, ela se perde. E nisso se perde a função também. Ele perde a capacidade de fazer trocas gasosas porque o ar não chega direito. Eu tinha um paciente, ele, se não me engano, tinha 52 anos, alguma coisa por aí. Ele chegou para mim, ele tinha enfisema. Como é que ele era? Ele era um cara bem gordo. Tem uma característica de quem tem enfisema, que eles têm normalmente o tórax, que a gente chama de tórax em barril, é um tórax aumentado assim de tamanho. Ele era todo azulado. Esse negócio de ser azulado, a gente chama na medicina de cianose. De novo, é uma palavra que explica o significado. Ciano vem de azul, ose é doença normalmente, então cianose é a doença do cara azulado. E ele ficava azulado, né? Na ponta dos dedos, na boca, nos lábios, né? Essa cor azulada aparece nessas pessoas que têm enfisema porque elas não conseguem absorver o oxigênio numa quantidade adequada. E aí a quantidade de oxigênio no sangue cai, a saturação de oxigênio é baixa. E isso vai provocando uma série de problemas para a pessoa. Então esse cara era um senhor que era pedreiro, né? Um trabalho muito físico. Precisava de muita energia, braçal para o trabalho dele. E ele estava começando a não conseguir desempenhar mais as funções. Na verdade, ele já não conseguia fazer muita coisa, porque ele sentia falta de ar. Então ele ia mexer com cerâmica, se não me engano, também. Ele ia mexer na cerâmica, ele cansava, ele não conseguia levantar, ele não conseguia mais fazer o trabalho dele, né? E uma característica que a gente tem na nossa população também é que ela depende muito do seu próprio esforço para se manter, né? Do seu próprio trabalho. Ele não tinha contribuído para Seguridade Social, INSS, essas coisas. Não tinha idade para tentar um benefício por doença, né? A partir dos 65 anos eles têm mais facilidade. Ele não tinha essa idade ainda. Então, restaria para ele a possibilidade talvez de fazer uma aposentadoria por invalidez, mas é um processo delicado. E é isso, ele estava numa baita crise. Ele fumava em média 2 carteiras por dia, estava chegando a fumar 3 porque estava ansioso, não tinha dinheiro, não conseguia se manter. Então virou todo um ciclo vicioso complicado desse cara, né? E é isso, ele era um cara que tinha enfisema. Uma das características, né, da DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, da qual o enfisema faz parte, né, uma das manifestações dessa doença, uma das formas que essa doença aparece, uma das grandes características do DPOC
é que ele é basicamente causado pelo cigarro. A causa dominante, o principal fator de risco para essa doença é o cigarro. Ele é responsável por mais de 80% dos casos. Dessa que é uma doença bastante complicada, né? Então, estou falando para você desse caso que faltava oxigênio no corpo. Muitas pessoas chegam ao limite de precisar o tempo todo estar conectados a uma fonte de oxigênio, né? Seja um concentrador de oxigênio, que vai fornecer ar com mais oxigênio do que os 20 e poucos por cento que a gente tem na atmosfera, ou ele tem que estar ligado num balão de oxigênio, né? Então imagina, é uma vida bastante complicada, fora as limitações físicas mesmo, que a pessoa deixa de conseguir fazer as coisas. Bom, o outro lado dessa doença, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, o outro lado dela, outra manifestação comum, é a bronquite. Bronquite, o que é? Isso se confunde às vezes, né? A gente muitas vezes chama de bronquite o que é asma, né? Bronquite asmática, muitas vezes é chamada asma. A bronquite crônica, que é essa do fumante, o que é? É uma inflamação crônica que é causada, em geral, também pelo cigarro. Como é que essa pessoa se apresenta pra gente? Ela tem uma tosse crônica, uma tosse que não passa. Tosse, 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 com expectoração, é uma tosse produtiva, vem catarro, vem secreção. E na DPOC, o que acontece basicamente é uma resposta ao dano que o cigarro traz. Então, no brônquio, né, nas vias aéreas mais grossas, mais calibrosas, do começo, né, da passagem do oxigênio e dos gases em geral, na bronquite, o que acontece é uma reação inflamatória. Então, as paredes elas começam a responder àquela fumaça, àquela fuligem, às partículas tóxicas que vêm junto do cigarro, né, da fumaça, elas reagem numa reação que vai provocando dano para a pessoa, né? Então, a própria reação do corpo acentua o dano pelo processo de inflamação. Então, isso vai gerando uma inflamação crônica que se perpetua. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que mais tem resultado ao longo de uma história de uma pessoa que tenha DPOC, é parar de fumar. E é engraçado que esse caso que eu falei para vocês, desse senhor que era pedreiro, ele não queria parar. Não, eu já tentei, não consigo, não gosto, fico mal quando eu paro, eu não quero parar. E se a gente não tira o cigarro, que é o fator causador, a doença só se agrava ao longo do tempo, né? A pessoa vai piorando cada vez mais até chegar ao ponto de precisar de um oxigênio. Bom, mas esse é um dos problemas pulmonares que o cigarro causa. Eu falei um pouquinho sobre bronquite crônica. A gente tem a asma, né, que algumas pessoas chamam de bronquite asmática. Ela é diferente, a asma, porque ela é um problema agudo. Né? Agudo porque acontece de uma hora para outra. O cenário muda, não é que vai progredindo aos poucos. A asma normalmente ela aparece em crises. Normalmente essas crises elas aparecem com falta de ar, chiado no peito, às vezes uma sensação de pressão no peito. Normalmente a pessoa se sente desconfortável com a falta de ar, porque falta de ar gera uma certa angústia. Como a gente estava conversando, a gente precisa do fornecimento de oxigênio, a gente precisa da respiração, né? Do fluxo de gases para manter o nosso metabolismo, para a gente se manter vivo, né? E é muito desconfortável não conseguir respirar, sentir falta de ar. A asma aparece assim, esse desconforto, essa falta de ar. Na asma, a gente tem medicações que a gente consegue fazer com que a obstrução, né, ao fluxo de ar, a dificuldade de respirar, ela se resolva mais facilmente. Então, a gente tem uma série de medicações que vão soltar a via aérea, liberar a passagem de ar. E a asma, ela normalmente acontece, como eu falei, em crises, que são normalmente desencadeadas por alguns fatores, que podem vir em combinação, inclusive, né? Então, por exemplo, a pessoa ficou resfriada, é comum ter uma crise de asma. A gente pegou muitas pessoas que tiveram crise de asma, pessoas inclusive que nunca tinham tido, depois do Covid. Né? Então, o Covid é um exemplo de infecção respiratória que desencadeia crises de asma, que são essas reações mal adaptativas do organismo, em que por conta de um estímulo, a via aérea se obstrui e provoca um mau funcionamento da respiração.
Existem outros estímulos, né? Por exemplo, poeira desencadeia crise, pelo de animais, às vezes pólen, mofo, fazer exercício físico. E tem uma coisa que provoca crises, que é a fumaça, inclusive fumaça do cigarro. A gente pegou um caso uma vez de uma criança, essa criança já tinha passado lá na unidade algumas vezes, umas 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre em crise de asma. Que é estranho, né? Porque assim, a gente tem tratamentos para evitar as crises, mas quando os estímulos são muito presentes no ambiente, dificilmente a gente consegue controlar a asma, né? E aí, conversando com eles, né, perguntei, poxa, tem bicho em casa? Estão fazendo obra, né? Às vezes, por conta da poeira da obra, cheiro de tinta, as crises acontecem também. Tem alguma coisa, né? Bicho, poeira, pá, a rua é asfaltada? Não encontrei nada. Alguém fuma em casa? E aí a mãe que estava com a criança, não, porque o pai fuma. Pronto, provavelmente é isso, você já pensa, né? E aí fui conversar com ela, tá, e fuma onde? Não, fuma na sala, fuma perto do menino. E bom, a gente foi mudar essa história de crise dele, além de ajustar o tratamento, orientando o pai a não fumar perto da criança. Só que assim, o cigarro, ele além de desencadear a crise, ele provoca a sensibilidade da pessoa à asma, ele desenvolve a asma. Ele é um fator causador de asma. A pessoa que não tinha asma começa a fumar e desenvolve essa doença. Uma loucura. Isso acontece. Acontece também com as crianças filhas de pais fumantes. Então, a criança que é filha de pai fumante, ela tem uma chance maior de ter asma. Olha só. Isso é grave. E o cigarro é uma coisa doida, porque assim, eu tenho um amigo, grande amigo meu, que é asmático e fuma. Já tentou parar algumas vezes. Está numa mão, ele está com um cigarro, na outra ele está com a bombinha. Ele é médico, ele conhece os impactos do cigarro, né? E é estranho que mesmo sabendo que é danoso, às vezes as pessoas não conseguem se desvencilhar. Bom, falando de problemas pulmonares, eu peguei um outro caso que a gente foi resolver essa semana. Caso difícil, assim, porque era um quadro arrastado, o cara tinha uma tosse, já tinha uns 2, 3 meses. Ele é um senhor de 65 anos. 2, 3 meses tossindo, tinha feito teste de Covid, não era Covid. Como essa tosse se arrastou, ele começou a perder peso, pensaram em tuberculose. E fizeram testes da tuberculose, né? O cara tem que escarrar, avalia o escarro. Fizeram um raio-x que apareceu uma imagem estranha no raio-x. O que é o raio-x? Ele é uma radiação que atravessa o corpo e a gente consegue ver a imagem, né? Então, o que é mais sólido aparece como uma área esbranquiçada no raio-x. É isso. É uma opacidade que aparece no raio-x. Isso acontece na pneumonia e acontece em outras situações. Então, apesar de não ser um caso que fizesse muito sentido pensar em pneumonia, porque era arrastado, tinha perda de peso, meu residente que atendeu esse senhor, ele primeiro passou um antibiótico. Acho que foi uma decisão correta naquele momento. A gente discutiu o caso e pedimos uma tomografia, porque esse senhor também era um fumante de longa data, com 65 anos, perda de peso e uma tosse crônica. Ele tinha também uma queixa de dor no peito. Segunda-feira, esse senhor voltou pra gente com o resultado da tomografia. Ele estava fazendo o uso de antibiótico, já tinha mais ou menos uma semana, tinha melhorado um pouco. Bom, e aí o que veio na tomografia, né? Eles tinham lido, não sabiam direito o que era o resultado. Então, a tomografia começava dizendo: o que mais chama atenção nesse exame é uma lesão expansiva. O que é uma lesão expansiva? Uma lesão que está se expandindo, está tomando um espaço de estruturas que estão em volta. Lesão expansiva de 4,5 cm, que cresce para dentro do brônquio, causando estenose. Estenose é o estreitamento do brônquio, né? E aí, como consequência dessa estenose, estava gerando também uma atelectasia. O que é? O pulmão, ele é basicamente um balão de ar também, né? Que se enche e se esvazia. E nisso vai ocorrendo o fluxo e troca de gases, né? Naquela região que tem
obstrução ao fluxo de ar, o pulmão ele começa a murchar, como se fosse um balão mesmo. Ele murcha e aparece na imagem como uma área murcha do pulmão, uma área que não está insuflando, não está enchendo. Essa atelectasia, né? Essa área murcha do pulmão, estava acontecendo por conta da obstrução que essa lesão estava causando, ela estava se expandindo para dentro do brônquio. Além disso, essa lesão estava tomando uma artéria. Ela estava crescendo para dentro da artéria. Uma possível consequência é que esse crescimento provoque a formação de trombos, que não aconteceu ainda. Mas tomar artéria é um indicativo de que a gente não consegue tirar essa lesão. E o que é essa lesão? Essa lesão é um tumor, essa lesão é um câncer. Duro, foi emocionalmente difícil para a gente começar a segunda-feira com uma notícia de câncer de pulmão. A gente não tinha biópsia ainda, que é o exame que confirma essa lesão, mas a descrição é muito característica. E o câncer é isso, né? O cigarro, ele provoca câncer porque ele acelera alguns processos de mutação nas células. E, na verdade, o câncer é uma célula mutante que tem algumas características que dão a ela essas capacidades negativas, né? Que é crescer além do normal, destruir os tecidos que estão em volta e, às vezes, até enviar outras células à distância e, a partir dali, começar a crescer também, que são as metástases, né? Para ter essas características, precisa antes ter sofrido algumas mutações. O que o cigarro faz? Ele acelera as mutações das células. E é por isso que ele provoca câncer. Ele provoca câncer do pulmão, mas ele também provoca câncer de esôfago. Eu tive um paciente com câncer de esôfago também esse ano. Ele começou a ter dificuldade de engolir alimentos. E o alimento não passava mais pelo esôfago, que é um tubo, né? A função do esôfago, basicamente, é levar o alimento da boca até o estômago. E o esôfago não conseguia mais fazer isso porque tinha uma obstrução causada também por uma lesão que estava se expandindo para dentro dele. E aí o alimento não passava, esse cara estava só tomando sopa. Eu vi um outro caso de câncer também num fumante, que era um câncer de bexiga. Na bexiga, o câncer normalmente é percebido como sangramento. Esse cara, de uma hora para outra, foi urinar, teve uma vontade intensa de urinar, e aí urinou sangue vermelho, assim, cena que deve ter sido assustadora. E eu vi esse cara ainda quando eu estava no internato de urologia. Vi ele na cirurgia que tirou a bexiga dele, uma cirurgia longa, 12 horas de cirurgia. Não sei como é que ele ficou, mas foi um câncer de bexiga que eu lembro de ter visto também. Mas o cigarro ele provoca vários tipos de câncer, né? Então, fator de risco também para câncer de boca. Nossa, os cânceres de cabeça e pescoço são terríveis. As cirurgias elas são muito agressivas, né? Então, por exemplo, eu já vi gente que teve que tirar o maxilar inteiro, então o cara não tem rosto. Câncer de laringe, câncer de língua, câncer de boca, tudo muito mutilante. Porque o câncer vai fazendo isso, né? Ele vai crescendo, se expandindo e tomando as coisas de uma forma destruidora, né? Isso é o câncer. Meu pai teve câncer. Eu nasci em São Paulo porque meu pai estava fazendo tratamento de câncer, né? Isso tem 35 anos. Doideira, né? Quase eu não tenho pai. Ele recebeu o diagnóstico inicialmente que era uma lesão benigna no mediastino. Meu pai não fumava. O primeiro médico que avaliou, ele falou que não sei, não é uma lesão benigna, vamos fazer uma cirurgia que tá bom, vai resolver. Feito aqui em Brasília. Na época esse cara era o bambambam da cidade e tal, mas minha tia fazia medicina e falou, não, vamos ouvir uma segunda opinião. E aí foram para São Paulo. Lá em São Paulo ele fez uma segunda biópsia, que aí dessa vez pegou uma parte mais interna da lesão. A primeira amostra não foi boa, a segunda, depois desse procedimento feito com a técnica adequada, descobriu, né, que era um linfoma de Hodgkin. E já na época, 35 anos atrás, o linfoma de Hodgkin tinha uma boa resposta ao tratamento. Ele fez quimioterapia, fez radioterapia e tá bem, tá vivo até hoje. Devo, então, à medicina o privilégio, a alegria de ter um pai. É isso.
Então, talvez sendo médico é uma forma de eu tentar retribuir isso um pouco. Inclusive nesse vídeo, né? O cigarro é a maior causa de morte evitável no mundo e eu já vi pais morrerem precocemente por conta do cigarro. Se eu puder te ajudar a perceber o quanto que esse mau hábito te prejudica e prejudica as pessoas à sua volta, eu vou estar cumprindo um papel que me satisfaz, que me dá sentido. Mas além do câncer e dos problemas pulmonares, o cigarro dá outros problemas de saúde. Gente, olha, é meio duro ficar falando de problema de saúde, mas é importante para você visualizar como é que é a consequência do fumante que não para de fumar. Entendeu? É isso, são essas histórias. Eu tô aqui transmitindo histórias que eu ouvi, que eu vivenciei junto das pessoas. Bom, um dos grandes problemas que o cigarro causa também são problemas cardiovasculares, né? Então a gente falou um pouco sobre a respiração. O coração e o sistema vascular, ele tem uma função também importante no organismo, que é de levar sangue. Então, praticamente todas as células e tecido do corpo recebem sangue, com algumas exceções. O que o sangue traz? O sangue traz aquele oxigênio que a gente conversou. O sangue traz glicose, né, que a gente absorve pelos intestinos. Aminoácidos, gorduras, lipídios, né? Traz micronutrientes, equilibra os eletrólitos, né, o sódio, potássio. Retira das células os dejetos, as toxinas, né, resultado do metabolismo dessas células. Enfim, ele leva calor, distribui o calor no corpo. Então, o sangue ele mantém o funcionamento de cada organismo. E, além disso, ele tem uma função de unificar o nosso corpo. A gente tem alguns sistemas que provocam essa unificação. Um deles é a circulação. A circulação e o coração, pelo cigarro, também podem ser prejudicados. Um dos problemas que o cigarro causa, ele provoca aterosclerose. De novo, mais uma palavra que é explicada por ela mesma, né? Atero vem de artéria, esclerose vem de degeneração. Então, aterosclerose é a degeneração das artérias, que é um processo natural do nosso organismo. Ao longo do tempo a gente vai sofrendo uma série de degenerações, as células vão perdendo função, vão se degenerando. Isso é parte natural do nosso corpo. Só que algumas questões aceleram a degeneração, especificamente aqui das artérias. Então, por exemplo, o que provoca essa aterosclerose, essa esclerose das artérias? Pressão alta, diabetes, sedentarismo, história familiar, né, genética. São fatores de risco que aceleram essa aterosclerose. E o famigerado cigarro. O cigarro, com essa aterosclerose, ele vai provocar algumas coisas. Eu vou contar um caso de um paciente que tinha uma doença arterial crônica, provocada por essa aterosclerose, por essa esclerose das artérias. O que acontece? Ele caminhava, e de caminhar um pouquinho, 10 metros, 20 metros, ele sentia uma dor forte na panturrilha, que era principalmente do lado direito. Por que acontecia essa dor? No que ele fazia exercício, no que ele caminhava, o músculo da panturrilha, ele demanda mais oxigênio. O metabolismo dele acelera, ele precisa, para se manter contraindo e relaxando, ele precisa de energia. Só que esse paciente, ele tinha uma artéria obstruída. Por que aconteceu essa obstrução? Por conta de aterosclerose. Ele também fumava. Na aterosclerose, nessa esclerose, o diâmetro interno da artéria, né, o espaço por onde passa o sangue, ele vai reduzindo. E aí vai passando menos sangue, né, por aquele espaço. Bom, é curioso que esse cara tinha um problema na perna, ele não conseguia andar direito por conta desse problema. A gente tratou, corrigiu uma coisa ou outra, ele melhorou de função. A última vez que eu vi ele, ele já estava conseguindo caminhar pelo menos uns 100, 200 metros sem ter dor. Devagarzinho, no ritmo dele, mas melhorou um pouco. Bom, esclerose e degeneração é uma coisa que a gente não consegue reverter. E aí eu queria aproveitar e voltar para aquele gancho do meu amigo, né? Cara, a gente não consegue entrar em cada artéria e trocar a artéria. A gente não é um carro, cara. Não dá pra trocar uma roda como você... Assim, não vou trocar a perna do cara, tirar uma perna e botar outra. Não tem como, cara. Entendeu? Assim, por mais que a gente tenha avançado na medicina, eu não tenho condição de fazer isso, cara. Como eu falei pra vocês, o sistema circulatório ele chega em todos os lugares. Como é que eu vou tirar?
célula de todas as partes do organismo e corrigir um problema que foi gerado pelo cigarro. Eu não sou mágico, sou médico. Assim, basicamente o que a gente faz é estudar os fenômenos que acontecem, né, como esse da aterosclerose, e conseguir prever resultado e tentar mudar desfechos, resultados que são previsíveis. Então, é previsível que um fumante morra por conta do cigarro. Quando esse meu amigo ele pediu para fazer um check-up, eu não fiz exame de sangue para ele. Eu falei, para quê? Não tem nada que eu possa corrigir na vida dele que não sejam os próprios hábitos. Um cara de 30 anos. O que ele tinha que fazer para cuidar da vida dele? Não é um exame por ano que vai resolver. O quê? Você vai passar numa máquina que vai magicamente tirar todos os problemas que os seus maus hábitos te geraram e você vai manter sua saúde? Não, cara. Saúde custa. Saúde demanda trabalho, demanda cuidado. Eu não consigo reverter os danos que os maus hábitos dele provocaram. Não consigo. O que eu consigo é tentar persuadi-lo, tentar convencê-lo a mudar os hábitos. Isso eu consigo. Mas aí encerra o meu papel. O que é doido, né? E cada pessoa é soberana na sua vida. Ela pode fazer suas decisões. Se você quiser continuar fumando, você pode, mas você tem que entender as consequências desses atos. Tudo isso aqui que a gente conversou até agora é provocado principalmente pelo cigarro. A aterosclerose desse cara era provocada pelo cigarro. E a aterosclerose, esse estreitamento das artérias, ele se manifesta de formas diferentes em outros lugares. Então tem pessoas, por exemplo, que têm uma circulação mesentérica, que é a circulação que leva sangue para os intestinos. E é uma história um pouco parecida. Vocês lembram? O cara caminhava, aí precisava de energia, não tinha dor. Quando é que a gente precisa de energia no intestino? Quando a gente come. Essas pessoas sentem dor também. É a dor da isquemia, é a dor da falta do sangue. Só que essas pessoas que têm aterosclerose, obstrução das artérias que vão levar o sangue para o intestino, essas pessoas têm dor quando comem. Olha que vida ruim, né? Você come e sente dor. Normalmente é uma pessoa que vai emagrecendo ao longo do tempo para fugir da dor. É uma história triste, sofrida também. Essa mesma aterosclerose, quando ela dá nas coronárias, que são as artérias do coração, elas dão dois tipos de manifestação. Primeiro que é a angina. A angina o que é? É mais ou menos a mesma coisa. A pessoa vai fazer exercício, o coração tem que trabalhar mais, bombear mais sangue. E no que o coração bombeia mais sangue, faz mais exercício, precisa de mais energia, ele precisa também de mais fluxo de sangue para manter o seu funcionamento. Só que o sangue já não chega mais no mesmo fluxo, por quê? Porque tem uma obstrução ali na coronária, na artéria. E aí ele sente dor. Isso é angina, angina estável. É um processo que acontece em decorrência da aterosclerose. Mas tem um outro problema que dá no coração também está relacionado com o cigarro, que é o infarto. Diferente da angina, o infarto é um problema agudo, súbito, de uma hora para outra. Eu tive um colega de trabalho, estava num sábado de manhã assistindo o jogo de futebol do filho dele, 40 anos de idade, saudável, nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Não tinha hipertensão, não tinha diabetes. Estava um pouco acima do peso, mas pouca coisa. Ou seja, o único fator de risco que ele tinha para infarto, cigarro. 40 anos de idade, assistindo o jogo do filho no sábado de manhã, dor forte no peito, em aperto, vindo aqui para o braço esquerdo. Estava infartando. E o infarto parece assim, ele é uma dor súbita forte no peito, porque falta oxigênio. Falta sangue, é uma isquemia, uma falta de suprimento de sangue para uma parte do coração. Por que acontece? Porque tem uma artéria que leva sangue para essa parte do coração que de uma hora para outra se obstrui. E não é uma obstrução que cresce lentamente. Essa obstrução do infarto acontece porque em cima de uma região dessa de degeneração, de aterosclerose, né, tem uma plaquinha ali, se forma um coágulo. Um coágulo. Que nem quando a gente corta a pele e forma uma casquinha, um coágulo. O coágulo ele normalmente deve se formar para evitar que o sangue flua, né? Que uma lesão ali no vaso faça com que a gente vá perdendo sangue por ali. O coágulo é uma adaptação, é um mecanismo que serve para proteger. Só que nesse caso,
por conta dessa degeneração da artéria que acontece na aterosclerose, um coágulo se forma para dentro da artéria e impede a passagem de sangue de uma hora para outra. O que acontece? Junto da dor, lá dentro do coração, aquelas células elas estão entrando em sofrimento. Por quê? Porque não está chegando sangue. E as células do coração são células que não sobrevivem por muito tempo sem sangue. O coração está sempre batendo. O coração não pode parar de bater. O coração dá o nosso pulso. Nosso pulso é reflexo da batida do coração. O coração é uma bomba que mantém a circulação de sangue no corpo. Mantém a chegada de oxigênio em todas as partes do corpo. Se isso não acontece, a gente morre rápido. A gente morre rápido sem o coração. No infarto, se a área comprometida for grande, a gente morre. A pessoa que está infartando morre. Morre na hora. Seja porque aquela parte do coração não está conseguindo bombear, seja porque a pessoa pode desenvolver um mau funcionamento elétrico do coração e ter uma arritmia. A arritmia o que é? O coração ele bate em sincronia. É uma dancinha bonitinha que as células fazem e que permitem que o coração seja uma bomba, né? Ele recebe sangue dos pulmões, joga para frente. Recebe sangue do corpo, joga para os pulmões. Basicamente é isso que ele faz. Mas para que isso aconteça de uma forma harmoniosa, ele tem um comportamento que é elétrico. Só que quando as células estão em sofrimento pela falta de sangue, por conta da isquemia, elas começam a funcionar de forma inadequada e podem liberar impulsos elétricos que provocam um mau funcionamento do coração como um todo. Aí o coração deixa de funcionar e a pessoa morre subitamente, é uma morte súbita. As pessoas depois que infartam devem ficar sob observação, principalmente em UTI, em unidades intensivas, porque o risco delas terem uma arritmia logo nas primeiras horas, primeiros dias depois do infarto é grande. Mas existem as pessoas que não morrem na hora, mas que aquela parte comprometida pelo infarto necrosou, morreu, e aquela parte não bate mais. Que é uma área que não tem mais função. A função do coração é bater. Naquela área morta, aquela área que não tem mais função, ela aparece pra gente, às vezes, também no exame de eletrocardiograma. Porque o funcionamento elétrico ali já não é mais o mesmo. Bom, o que acontece? A pessoa, quando ela infarta, ela pode ter vários desfechos, né? Esses desfechos agudos, pode morrer do infarto. A gente teve o pai de um colega lá da unidade que ano passado infartou e morreu do infarto em seguida. Eu tive um tio, avô, que já morreu de infarto. Provavelmente vocês conhecem pessoas que morreram de infarto. Mas tem aquelas pessoas que se recuperam, mas ficam com sequela. Por quê? Porque essa parte do coração morta, que não funciona mais, causa prejuízo à função do coração, que é a função de contrair, de bombear o sangue para frente. Então, além de sobreviver aqueles primeiros dias, primeiras horas, a pessoa, muitas vezes, depois de infartar, ela tem que se adaptar a uma nova condição de vida. O que é? O coração ele é muito demandado quando a gente faz esforço físico. Quando a gente precisa caminhar, subir uma escada, correr. E as pessoas que têm insuficiência cardíaca, insuficiência da função do coração, elas não sentem, não conseguem desempenhar esforços físicos do mesmo jeito. E é duro para quem infartou ter que conviver com essa nova condição de vida. É sofrido, é um luto também daquela pessoa que ele não é mais, da vida que ele não tem mais, das capacidades que ele não tem mais, da autonomia que ele não tem mais. Bom, uma outra doença que tem uma origem vascular também é o derrame, né? O AVC ou AVE. O que é isso? É o mesmo problema do infarto, só que acontece no cérebro. É uma interrupção aguda, súbita, ao fornecimento de sangue para uma área do cérebro agora. Como é que é a imagem mais clássica da pessoa que está tendo um AVC, que está tendo um derrame? Tem a paralisia de um lado do corpo. O mais clássico, tem outras formas. Então, ela não consegue mexer o braço, frequentemente ela cai, porque ela deixa de mexer a perna, desequilibra.
e cai. Metade do rosto fica paralisada, o jeito de falar fica blá blá blá, fica estranho, uma fala embolada. Isso acontece de uma hora para outra. A pessoa que acordou bem, estava sentado eu tive um voo que teve AVC. Eu estava com minha tia, meu tio, caiu no chão desse jeitinho. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava no box e já tinha melhorado. Eu lembro que eu saí de Planaltina, ele estava no plano. Já tinha melhorado, já estava com sintomas mais brandos e aí tinham optado por não intervir. E eu passei a noite com ele na UTI. De manhã, por volta de umas 5, 6 horas, ele voltou a ter os mesmos sintomas iniciais. Então ele ficou mais confuso, ele voltou a falar arrastado. E aí eu acionei a equipe e ele fez um procedimento de cateterismo. O que é o cateterismo? A gente entra com um tubinho, né? Pode entrar ou aqui pela artéria do braço ou pela artéria aqui da virilha. E esse tubinho chega até o ponto onde tem a obstrução, onde tem o problema na passagem de sangue. Foi identificado o problema no meu vô, desfizeram, ele recuperou, ele ficou sem sequela. Isso foi sofrido. Passar por isso, não sei se você já vivenciou ou já presenciou alguém que estivesse tendo um AVC ou um infarto, né? É uma situação bem impactante. Nos desestrutura, porque é súbito, acontece de uma hora para outra, não é avisado. E quando você percebe, você já está no meio de um cenário em que as coisas já não são mais as mesmas. Então, a sorte que a gente teve, meu vô não ficou com nenhuma sequela. Mas eu lembro de ter acompanhado o caso de uma paciente, foi um dos que mais me marcou de AVC. Eu estava recém chegando no posto onde eu trabalho hoje. Uma mulher, 42 anos de idade, hipertensa, tinha recém tido um derrame durante a pandemia. Durante a internação, ela descobriu que também era diabética, não sabia, obesa. 42 anos, ela era uma pessoa assim, super jovem, dona de si, cuidava da casa, dos filhos, uma netinha. E de uma hora para outra ela se viu totalmente incapacitada. Metade do corpo dela não respondia mais. Ela não conseguia ficar em pé sozinha. Ela não conseguia controlar as fezes e a urina. Estava tendo que usar fralda. Não conseguia tomar banho sozinha. Não conseguia comer sozinha no começo. O AVC, assim como o infarto, tem esse potencial de ser avassalador, de destruir a vida de uma pessoa. Uma pessoa jovem, né? 42 anos. Poxa. Uma história poderia ter sido diferente. Daí a necessidade de a gente pensar mais em prevenção do que em tratamento, às vezes, né? Hoje a gente está vivendo uma realidade de saúde no mundo em que as doenças crônicas elas são um peso maior para a nossa sociedade, né? Para a nossa saúde do que os problemas agudos. Então, antigamente, a gente tinha muita morte por causa, sei lá, de problemas no parto, que ainda acontecem, são mais raros. Por diarreia de criança, pneumonia. Hoje em dia a gente tem antibiótico, né? Tem esgoto, a maior parte das vezes, né? Não sempre, em muitos locais a gente não tem esgoto. Mas a carga das doenças infecciosas, ela diminuiu ao longo do tempo, né? Isso é fruto do nosso desenvolvimento, né? Da modernidade. Mas hoje as doenças crônicas têm um peso muito grande. E o que impacta muito na doença crônica é o hábito da pessoa. Se a gente não mudar hábito, não tem mágica que eu possa fazer para você. Então assim, por exemplo, eu até consigo passar um remédio para baixar a pressão da pessoa e consigo controlar a pressão dela, mesmo ela não mudando muito na vida dela. Diabetes já é mais difícil. Diabetes, por mais que eu passe um monte de remédio, é difícil a pessoa controlar se ela não deixar de lado alguns hábitos. Comer doce, por exemplo. Se ela não deixar de lado o sedentarismo, né, o conforto que ela tem de não fazer exercício. É difícil de controlar o diabetes sem mudar hábito. O cigarro, ele provoca isso tudo que a gente conversou, né? O AVC, inclusive. O cigarro tem uma outra característica que piora tanto no AVC quanto no infarto, quanto na trombose, que é um outro problema, que o cigarro aumenta a chance do sangue se coagular. O cigarro, ele aumenta a coagulabilidade do sangue. O
que é isso? Ele aumenta a propensão do sangue a virar um coágulo. Nisso, ele aumenta a chance de dentro da artéria se formar um coágulo e a pessoa ter um infarto. Aumenta a chance de um coágulo chegar a uma artéria da cabeça e impactar ali, provocando um AVC. A gente tem um outro tipo de AVC. Esse AVC que eu expliquei para vocês é o AVC isquêmico, né? Causado por uma obstrução. A gente tem um AVC hemorrágico, que é aquele em que a artéria se rompe e a pessoa sangra. Uma das características que leva a artéria da cabeça, né, encefálica, do cérebro, a se romper são aneurismas, que são deformações que acontecem na artéria. O cigarro provoca aneurisma. Aneurisma na artéria, aneurisma abdominal. Falei para vocês que o cigarro aumenta a chance do sangue se coagular. Um dos problemas que isso causa também é a trombose. Não sei se vocês sabem o que é a trombose. Trombo vem de coágulo, é mais ou menos a mesma coisa. Ose vem de doença, é a doença do trombo. Doença do trombo que se forma nas veias agora, né? Diferente das artérias, as veias elas estão indo em direção ao coração. As artérias estão saindo do coração. Isso é a definição que diferencia as duas. Trombose é comum de acontecer nas pernas, né? Mais comum de acontecer em mulheres. Mais comum se a mulher usar anticoncepcional. Então, se a mulher fuma, ela não deve, a princípio, usar anticoncepcional que tem estrógeno. Normalmente, os anticoncepcionais são de 2 hormônios, né? Um estrogênio, ou derivado do estrogênio, e um progestágeno, ou derivado da progesterona. Por quê? O estrogênio ele também tem essa capacidade de aumentar a chance do sangue de coagular. E pode ser que o sangue se coagule na perna dessa mulher, provocando uma trombose. E o que dá esse coágulo, né? Esse coágulo, como eu falei para vocês, se dá numa veia. E a veia ela leva o sangue da periferia para o coração, né? Esse coágulo que está ali na perna, ele pode se deslocar. Quando ele está na perna, ele não provoca tanto mal. Dá dor, inchaço, pode ficar vermelho. Mas esses problemas em si não preocupam tanto. O que é que preocupa na trombose? Quando esse coágulo ele se desloca, né, ele se solta. E aí ele se solta dentro da veia. A veia é o contrário da artéria. Ela é na periferia mais ramificada, mas ela vai chegando no coração e ficando mais calibrosa, mais grossa. Então aquele coágulo, ele vai encontrar cada vez um vaso mais grosso e para ele não tem problema, ele vai fluindo até chegar no coração, né? Passa aqui pelas veias da perna, passa pelas veias aqui do abdômen, do tórax e chega no coração. Do lado direito do coração, que é da onde vem o sangue do corpo. Do lado direito do coração, no átrio, esse trombo, ele vai para o ventrículo, ainda do lado direito do coração. Essa segunda câmara, que é o ventrículo, vai bombear o sangue que está ali e junto vai esse coágulo, agora para o pulmão. Só que agora, as artérias pulmonares, né, que são as artérias que saem do coração direito rumo ao pulmão, essas artérias elas fazem o oposto. Elas são calibrosas e vão se ramificando. Com isso, esse coágulo, em algum momento, vai ser grosso demais para passar por aquele vaso. Então, ele vai passar pelo primeiro vaso, que é mais grosso. Vai encontrar um vaso um pouquinho mais fino. Vai conseguir passar. Depois, em algum momento, ele vai encontrar um vaso que é mais fininho ainda. E não vai conseguir. Vai entupir, como se fosse uma rolha. Só que esse entupimento acontece dentro do pulmão. E a trombose agora é um tromboembolismo pulmonar. Êmbolo é uma coisa que acontece como esse trombo. É uma partícula que se desloca por dentro dos vasos, né? Aconteceu isso com esse coágulo. E esse coágulo ele vai provocar um problema tanto no pulmão quanto no próprio coração. Eu tive uma amiga de família que ela era ex-fumante, teve uma trombose enquanto estava internada por Covid. Um tromboembolismo pulmonar. Por conta desse trombo, o coração direito dela deixou de conseguir bombear o sangue para frente. Era como se tivessem várias rolhas, vários coágulos no pulmão que impediam o sangue de passar. E ela morreu por conta disso. Eu já vi uma pessoa morrendo próxima por conta de uma trombose.
E o cigarro pode levar uma pessoa a ter trombose. Então, se você é uma mulher que fuma, que usa anticoncepcional, que tem mais de 35 anos, se tem alguém na família que já teve trombose, todos esses são fatores de risco para ter uma trombose também. Então, preciso fazer alguma coisa. Bom, a gente tem um outro problema grave do cigarro que impacta mulheres, que é a gravidez. 2 semanas atrás, meu residente veio passar um caso de uma gestante, uma grávida, 17 anos de idade. Estava numa gravidez indesejada, então ela não seguiu muito bem o pré-natal. 17 anos, né? Difícil também exigir tanta responsabilidade de uma adolescente. Mas ela fumou ao longo da gestação e estava chegando para a primeira consulta para ele com 32 semanas de gestação, de gravidez. Né? 32 semanas vai dar aí 7 meses. Bom, uma das avaliações que a gente faz da criança tem a ver com o crescimento dela, né? E a gente tem várias medidas que podem nos indicar como é que anda o crescimento de uma criança ao longo da gestação. Criança, às vezes, ela cresce demais, né? Principalmente nos casos de diabetes gestacional. Às vezes a criança cresce de menos, nos casos que a gente chama de restrição do crescimento uterino. A criança está crescendo menos do que era a expectativa para ela naquela idade. Isso pode acontecer por várias coisas. Essa criança, filha dessa mãe que estava agora com 32 semanas de gravidez, com 17 anos e fumando, essa criança estava com baixo ganho de peso. A gente divide as crianças por faixas, né? Então, a faixa abaixo do P10, P10 é um percentil, é uma faixa de distribuição de frequências de peso. Normal, a gente considera acima do P10. Essa criança estava no P4. Então, era uma criança bem pequena, com restrição do crescimento uterino por conta, provavelmente, do cigarro. Então, o cigarro provoca isso, provoca um comprometimento do crescimento e do desenvolvimento das crianças. A gente tem malformações que acontecem por conta do cigarro. O que é isso? Ao longo da gravidez, a criança precisa formar e desenvolver os diversos órgãos, né? A gente conversou sobre alguns órgãos no vídeo de hoje. A criança que está em formação, ela precisa construir esses órgãos, precisam ser formados. Dependendo do momento da gravidez, essa formação pode ser comprometida. E existem no cigarro vários mecanismos que justificam isso, tanto o comprometimento do fluxo de sangue na placenta, quanto a própria capacidade que ela tem de causar mutação. Como a gente conversou, né, o cigarro provoca câncer por conta desse mecanismo. E pode acontecer também de a criança sofrer um aborto espontâneo por conta do cigarro. Bom, a gravidez com cigarro é muito perigosa. É muito comum a mãe conseguir parar por conta do cuidado com o filho. Mas nem sempre é possível, nem sempre a mulher consegue parar. E as consequências negativas do cigarro podem ser sentidas na próxima geração, né? É isso. Bom, além disso, a gente tem outros casos ainda de problemas, né? Por exemplo, homens podem ter impotência sexual. Para um homem isso pode ser uma coisa muito complicada, triste, motivo de muito sofrimento. E o cigarro causa impotência, né? Tem até uma brincadeira boba. Atrás dos cigarros tem aquelas fotinhas, né? A fotinha do cara que está com câncer, da criança que vira um cinzeiro, e tinha aquele do cigarro que brocha, né? Aí chegou o cara lá na padaria, pegou o cigarrinho e lá estava escrito: esse cigarro causa impotência. O cara olhou assim, porra, impotência. Não, quero esse aqui não, me dá aquele outro que dá câncer. Que assim, para o homem a coisa da potência, do desempenho, tem um peso muito grande. É muito sofrido para o homem não conseguir ter ereção. A gente tem remédio para isso. Tem vezes que o remédio funciona. Às vezes não, às vezes precisa fazer uma cirurgia, botar uma prótese. Então, para quem é homem e fuma, isso pode ser um grande fator de motivação. Assim, poxa, não quero deixar de fazer sexo, não quero ter que botar uma prótese para conseguir ter uma ereção, né? Bom,
questão é, cigarro também causa impotência. Eu recebi uma paciente, para finalizar, uma vez que ela estava com uma ferida na perna. Tinha anos, 2, 3 anos de ferida. Ela andava sempre com uma faixa em volta dessa ferida. Sempre saía secreção, às vezes ela ficava mais seca, doía, ela era bem dolorosa, ela se queixava bastante da dor na ferida. E é uma ferida que não fechava, tinha 2 anos. A gente sabia que aquela ferida era causada pelo cigarro. Essa mulher fumava, não conseguia parar de fumar. E estava com uma ferida aberta provocada pelo cigarro. Uma ferida grande na perna. O cigarro também tem essa característica de prejudicar a cicatrização. Então, se essa mulher tem uma ferida na perna que não fecha há 2 anos, imagina se essa mulher sofreu um acidente. Tinha que fazer uma cirurgia. Não fecha direito. Em muitos casos, as cirurgias são adiadas para dar à pessoa a chance de parar de fumar, porque o cigarro prejudica muito a cicatrização. Bom, esse é o cigarro. O cigarro provoca todos esses males à saúde do fumante. Não existe saída mágica para reverter os danos que o cigarro causa à sua saúde, que são vários. Sempre tem aquela pessoa, aquele engraçadinho, que fala: ah, tá, mas eu conheço não sei quem que viveu 80 anos e nunca teve nenhum problema relacionado ao cigarro. Beleza, existe esse caso. Você viu tanto de coisa que não pode acontecer para que você chegue aos 80 anos fumando? Você não pode infartar, não pode ter câncer, uma série de câncer, não pode ter aterosclerose, não pode ter doenças pulmonares várias, não pode precisar de uma cirurgia e não cicatrizar direito. Cara, pode ser que aconteça de você ser um ganhador na Mega Sena, mas eu não aposto na Mega Sena para ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que eu acho que você não deve apostar em ser um sortudo, e é isso, um sortudo que não vai ter nenhum problema relacionado ao cigarro. Se você quer fazer alguma coisa pela sua saúde, a melhor coisa que você tem a fazer é parar de fumar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tem pílula, remédio, exame que você possa fazer que vai ser melhor do que parar de fumar para você. O fumante, por conta de todos esses problemas que o cigarro causa, o fumante vive em média 10 anos a menos do que uma pessoa que não fuma. Nas mesmas condições dele. 10 anos, em média. Na medicina a gente trabalha muito com média, muito com fenômenos, que às vezes aparecem numa pessoa, às vezes não aparecem. Mas brigar contra uma média dessa, brigar contra um fato desses, eu acho que não faz sentido. Eu espero que esse vídeo tenha servido para te mostrar mais claramente os males que o cigarro provoca. Espero que você consiga, em cima disso, parar de fumar, porque você vai estar fazendo um bem muito grande a você mesmo, à sua saúde. E espero que você tenha ainda muitos anos de vida, sem esse bando de problema que a gente conversou hoje. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.